A história da moto, que a gente ia buscar vidro em Salvador, que a gente ia de Camaçari. Vinha de moto, ela trazia o box, vidro no colo, cara. Uma vez a polícia parou, cara, você é louco, você vai pra onde? Eu digo, cara, não tenho condições de pagar o frete, velho. Aqui é nosso ganha-pão, aqui ele, suma da minha frente agora. Viu que não tava adiantando tanto esforço, tanta dedicação, criar os processos, treinar e não acompanhar, porque a gente tava tipo delargando, né? Não estava delegando. Por que esse bloqueio? Se essa empresa roda através disso, por que eu não? Treinar e não ter esse suporte não tava trazendo o efeito que queriam. No nosso setor, tem instalador que não sabe nem escrever. Então ele não vai escrever. A gente fala assim, manda áudio, manda vídeo, manda alguma coisa. Fala pessoal, mais uma vez podcast Vida na Obra, só que essa aqui é edição Salvador, é isso aí. E hoje, agora, no episódio de hoje eu estou com um casal. Esse cara ficou muito conhecido na internet, esse casal ficou muito conhecido na internet, porque eles falavam assim na internet, vem pra Melhor, a melhor empresa de esquadrias aqui de Salvador, Camaçari e região. Eu dispenso apresentações, eu acho que muita gente conhece eles, então sejam bem-vindos, Sérgio e Silvia, SS, né? A dupla aí, ó. Sejam bem-vindos, não fiquem nervosos, eu falei assim que é uma conversa de boteca aqui, então eu também fico um pouco nervoso quando eu vou começar, quando eu ligo as câmeras, né, a gente fica meio apreensivo assim, mas assim, vocês têm muita bagagem, vocês têm muita experiência, e é muito bacana a energia de vocês, porque vocês são um casal que estão na empresa de vida esquadrias, e a gente vê muitas empresas que também tem isso, e tem as dificuldades também, então é legal que vocês vão poder compartilhar também, compartilhar o crescimento aí, que muita gente admira vocês. Beleza? Show de bola? Sim, então, sim. Se apresente primeiro. Se apresente, Sérgio, por favor. Sou Sérgio, empresário da Sudvidros, atuo no ramo 16 anos e 10 anos de experiência. Total, 26 anos de experiência com vidros e alumínio. Show de bola. Silvia? Eu sou Silvia, Daniel, é uma satisfação fazer parte do seu podcast. Eu sou administradora da empresa, né? Sou a gestora, fiz faculdade de administração e há 16 anos estou à frente, né, da gestão junto com o Sérgio da Sudvidros. O crescimento está explicado. Primeiro que é administradora, segundo que é a mulher, né? Porque assim, mulheres elas são mais meticulosas, né? Então, eu vou fazer perguntas individuais para os dois, mas eu falei assim pro Sérgio, eu quero te entrevistar, mas assim vai ter que ir junto, entendeu? Porque não existe Sérgio sem Silvia, não existe. Não existe. Então, antes de a gente começar, eu queria agradecer os patrocinadores, porque sem eles isso aqui não acontece. Primeiramente, queria agradecer a Squad Group, que é uma empresa com mais de 35 anos de experiência, líder número 1 quando se trata de software e soluções tecnológicas para o mercado de vidros e esquadrias. Eles têm o Pref Suite, tem o Alum Soft, que é o SEM, né, são softwares para fazer cálculos e orçamentos, e tem o Factor, que é um ERP, onde se faz toda a gestão financeira da sua empresa ali também. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Factory. É uma solução completa para você, então ele foi desenvolvido sob medida para atender as indústrias de esquadrias e faz gestão 360 da sua empresa. Ele se compatibiliza com o SEM e com o Pref Suite e você consegue fazer todo o gerenciamento da sua obra, desde o acompanhamento dos pedidos até emissão de nota fiscal, controle financeiro, gestão das suas compras, de perfis, acessórios, vídeos, acompanhamento das etapas de produção e gestão da instalação de esquadrias. E eu queria também falar para vocês que tem o SEM Mob, né? Que o SEM Mob hoje você consegue acessar pela internet e tal, não precisa estar instalado nativo na sua máquina. Para quem não conhece, entra nos links aqui na descrição do vídeo que vocês vão conseguir fazer cotações, pedir para fazer uns testes lá com o pessoal da Squad Group, ok? Queria agradecer também a Neoclon, que é a nossa empresa parceira desde o primeiro podcast, está junto com a gente, trazendo os silicones de qualidade. Eles invasam silicones para Blindex, para GE Momentive e para mais de 120 marcas, para falar a verdade. Todo o silicone da Neoclon é silicone da Dalcorn. Então, nossa empresa lá na SEB, a gente usa silicone da Dalcorn, da Neoclon. Somos clientes ativos dele. Então, obrigado pela parceria. E a WR Glass também, que é a nossa empresa parceira, onde a gente tem várias soluções para guarda-corpo, para box, para ferragens especiais. Tem mais de 1.700 produtos no seu portfólio de obras, de itens. Então, obrigado, Will. E você está me devendo a segunda parte do seu podcast, junto com o Júnior. Mas vamos ao que interessa, porque o pessoal quer saber. Esse casal de sucesso, de onde veio, de onde nasceu. Conta primeiro um pouquinho da sua história, onde você nasceu, de onde você veio, você é de Salvador, não é? Daniel, também assim, tenho que agradecer por estar aqui, pelo seu convite.
Fiquei assim muito grato por isso. Pô, cara, nunca fiz um podcast. Esse aqui é o meu primeiro podcast. Que legal. E que seja de muitos. Show de bola, show de Então, bola. Daniel, como começou a eu entrar no ramo do vidro? Né, eu já empreendo desde 9 anos de idade. Desde 9 anos. Vendia amendoins, vendia tira-gosto em porta de bar. Caraca. E aí fui crescendo, trabalhei em lan house, trabalhei na oficina de bicicleta. Caramba. Trabalhei em várias coisas. E aí, com Eu 14 não gostava de estudar, né? Você gostava de trabalhar. né? eu gostava de É trabalhar. igual eu, então. A gente já temos algo em comum. Trabalhar e jogar bola. Isso. Aí, quando eu completei 14 anos, comecei a trabalhar com catando laranja. Do 14 até os 16. Cara, viola. Mas assim, sempre quis ter meu negócio, ter meu dinheiro. Sim. Minha família, eu tenho 13 irmãos. Caraca. Então, o motivo de eu mim trabalhar, ter meu negócio separado, individual, era isso. Isso motivou a eu empreender. E aí, como foi que eu comecei a trabalhar com esquadrilha? Eu vim pro aniversário, eu sou sergipano, né? Sou de Sergipe. Qual cidade? Umbaúba. Bom. E aí vim pro aniversário em Salvador de minha tia. Aí passamos 2 dias lá e de Salvador pra Camaçari dá 30 km. E aí minha mãe falou assim, vamos visitar seu tio. Eu digo, Você tinha bora. quantos anos, mais ou menos? Eu tinha 16 anos. 16 anos. E aí vamos visitar o meu tio. Um trabalha com fotografia e o outro tinha uma vidraçaria. E daí eu tinha 16 anos, pô, no interior, não queria ver. Ele perguntou, quer trabalhar comigo? Aí eu falei, ó, se minha mãe deixar, eu topo. Hoje você tá com quantos anos, só pra eu saber? 42. Beleza. E aí meu tio falou assim, você quer trabalhar comigo? Aí eu digo, se minha mãe deixar, eu venho. Só que por dentro, pela idade que eu tinha, eu queria estar onde? No interior, trabalhando, vivendo a Tranquilo, minha infância. E daí começou, eu falei assim, então, aí minha mãe falou assim, ó, pode vir. Eu falei, então me dê uma semana pra me organizar, voltar pra Sergipe, quando eu me organizar eu venho. Em 1999, 2000. Isso, 1999 eu vim pra Bahia. Daqui foi que surgiu o aprendizado na área de esquadrilha. Aí você começou trabalhando lá com o seu tio, Isso, com meu tio. numa empresa de vidros. Isso, ele trabalhava com vidro, esquadria, e aí lá, só que ele era forte em esquadria. E aí trabalhei lá 1 ano, 2 anos, trabalhei no total 5 anos. Você fazia o quê? Instalação, Insta- produção, o que você fazia no começo? No começo, lembra do cagamassa? Opa! O serralheiro hoje, que não passou por aquilo, ele não é serralheiro. Então a gente estava aquele vidrinho, em porta de madeira, esquadria. E aí depois meu tio falou assim, ó, vou te dar eu fui trabalhando. E só que assim, eu tinha um negócio de pegar muito rápido, eu já fazia carro de brinquedo, quando era pequeno, então eu já entendia tinha noção. Ferramenta. Tudo, furo. Aí quando chegou lá, ele me deu 2 meses. Se você não aprender em 2 meses Você volta pro interior. volta pro interior. Aí eu digo, pô, com 15 dias eu já tava vendo aquele tudo, eu já tava dizendo aos meninos pra tomar cuidado do produto que ele tava fazendo, porque eu via que era um negócio frágil. Sim. E o cuidado. E quando foi com 2 meses, ele mandou fazer um fechamento de pia. Aqueles trilho. Sim. De acrílico, né? De acrílico, Na época. isso, de acrílico. Caracas, velho. E aí, ele me deu a medida, eu mesmo fiz o cálculo, fiz a tipologia toda, cortei, montei, e 1 hora tava pronto. Então você aprendeu rápido, né? Exato. E já tinha visão de dono, porque ó, uma coisa que você falou, como você já se preocupava com cuidado ali e tal, quando a gente já tem uma visão assim de olha, não é meu aqui, mas a gente tem que zelar pelas coisas, né? Isso. Por isso que é o sucesso. Tudo tem uns porquê, eu falo, na vida, né? Você ficou quanto tempo lá com ele? Fiquei 5 anos, mas tem outra coisa. Com 6 meses eu já era o líder dele, da empresa. Ele tinha 12 funcionários. Só que assim, ele não. Assim, meu tio, ele é um cara muito inteligente. Só que ele não tinha capacidade de gestão. E aí eu comecei a liderar, eu comecei a formar mais equipe, quem era bom. Eu chamava e disse, ó, chame fulano pra trabalhar aqui, é um menino bom. E ele começava a colocar e eu começava a dar o incentivo. Cara, isso com 17 anos de idade. Isso, já tomava a frente de obra dele. Então, assim, depois de 1 ano, pronto, eu já fazia levantamento de material. Você já era o gerente lá. Isso. Só que tinha uma coisa, como ele não tinha, como é que diz, logística de gestão, ele não me pagava bem, mas eu também... Mas você aprendeu, né? Aprendi, então pra mim o que valeu a pena foi isso. Pra comer, acho que o bife hoje a gente tem que comer o ovo lá no passado, né? Exatamente. Às vezes a pessoa só quer comer a picanha hoje do que... A geração de hoje não quer pular o ovo, quer né? pular Cair o ovo, direto pra exatamente, picanha. pra picanha, né? Mas aí foi assim, sensacional o que eu aprendi lá, e depois de 2 anos, conheci Silvia. Só então, que com 18 anos. Com 18 anos eu 2002, 2001? Não, eu tinha... Você tinha 17, porque eu moro minha mãe morava na mesma rua da empresa Esse do que eu tio. queria saber, como é que vocês se conheceram? A gente Você se ela conheceu. trabalhou lá, não trabalhou? Nós nos conhecemos, fizemos amizade e viramos amigos. Aí ficávamos conversando, saímos. Mas pra eu brincar. fiquei sabendo, tá? Que o Sérgio, ele era um cara muito barulhento.
Ele gostava de som automotivo e tal. Pronto, isso aí é mais Ele na te frente. conquistou com isso ou não? Ele te irritou com isso? Pronto, quando eu conquistei Silvio, eu só tinha uma bicicleta. Aí sim! Eu só tinha uma bicicleta Que agora é fácil, agora você tá bonito, né? Agora você tá bonito, é. entendeu? Fala que não tem gente feia, tem gente E hoje, pobre. e hoje eu conto pra ela, Silvio, o que foi que você viu em mim, cara? Dessa grossura, magrinho. Igual eu. Magrinho. Eu falei, por que você viu em mim? Eu digo, não é possível, você foi na cigana, cara. Ele contava. Aí eu que falo, ia pra você não é Cigana. possível, porque você Você é bom, eu sabia que eu ia ser de sucesso. E sim, aí chegou, continuar com a história, né? Depois que eu falei de 5 anos lá de Metil, eu via que não tinha como crescer. Já peguei visão, assim, 5 anos de experiência, eu já consigo... 5 anos, 2004, 2005 ali. Isso, eu digo, já consigo trabalhar no centro, numa empresa mais eficiente. E aí eu pedi pra sair de lá. E depois, só que eu morava na casa dele. Só que eu consegui construir, assim, eu consegui comprar um terreno e fiz um barraquinho, um quarto e banheiro. Só que eu não consegui terminar, porque o dinheiro não deu. E aí, saí de lá, fui pra casa de um irmão dele, que é um tio meu também, e perguntei, falei pra ele, ó, eu tô indo embora, e depois eu volto numa semana pra eu alugar um quarto, e depois eu começar a terminar o barraco. Depois que eu alugar, ele falou, não, você vai ficar aqui 3 meses comigo, você vai arrumar um emprego, agora sim, você não vai gastar um centavo fora. Você não vai comprar uma comida, você não vai comprar nada. Esse tio, eu sou muito grato por ele, esse cara foi o divisor. E aí, ele falou assim, vai, e aí, 2 dias já arrumou um emprego. 2 dias já arrumei um emprego. Mas e isso é esquadria. Esquadria, só que o cara lá era forte em temperado. Então, ó, esquadria. Você veio da esquadria pro vidraceiro. Isso, por vidraceiro. Você fez o contrário, que todo mundo faz. Isso. Aí, só que lá, o meu ex-patrão lá, o cara era bom no vidro temperado. Eu, cara, como é que esse cara pega esse vidro assim? E o vidro entorta. E aí eu peguei essa habilidade, cara. Quando eu peguei. Vidro, peça grande. Isso, vidro jumbo. Eu digo, caramba, eu digo, velho, isso vai quebrar. Porque meu tio trabalhava com uma peça pequena. E com esquadria. Esquadria. Protegido na borda. Isso, batendo box e tal. Eu digo, caramba, aí fiquei mais 5 anos também. Aí, escute, quando eu cheguei lá, na minha carteira, o salário era mais alto. Era, por exemplo, que eu já era um montador, 2, oficial. E lá ela falou, não tô pegando. Aí ela falou, eu só pago o X, eu quero. Caramba, você precisava do emprego, Eu então. precisava do emprego, cara. Você se sujeitou a diminuir o salário da sua carteira Isso. pra ter mais experiência e também trabalhar. Aí só Coisa que... que as pessoas não querem Mas qual era a minha fazer visão? Eu digo, vou mostrar o que eu sei. Não é possível que eles não vão querer Vai depois valorizar, abonar. valorizar. Isso. Aí quando foi com 3 meses, eu falei, sentei na mesa do meu patrão e da patroa lá, que era um casal, e digo, e aí, vocês estão gostando do meu trabalho e tal, só que o salário não dá pra ficar com esse aqui. E aí já apertei na mesa. E eles aí fizeram uma coisa lá, ajustou o salário. Show. E aí o negócio foi rodando, aí, coisa diferente. E chaparia eu já manjava também, ele também trabalhava muito com chaparia. E aí ele tinha um vidraceiro, caramba, esse cara já sabe tudo, magrinho e tal. E aí eu, com 6 meses também, liderando lá. Caramba, velho. Eu comecei É a... perfil, né? Não tem jeito. Isso, eu comecei a tomar conta do setor, assim, pô, por que não faz assim e tal? Porque aí lá, só que ele não trabalha com esquadrilha. Eu incluí a esquadrilha pra ele. Colocou esquadrilha Então, lá. assim, já criei um outro nicho pra ele. Até hoje ele trabalha com esquadrilha. Ah, legal. E aí eu fazia levantamento do mesmo jeito, tomava conta lá, eu tomei assim, as pessoas que trabalhou falavam assim, ó, tem esse cara que trabalhou lá comigo, tava bonzinho. Chamei uns 3 pra trabalhar lá. Caramba, que E aí legal. foram trabalhar lá, e ela tinha também uma equipe de 15 pessoas, e eu fazia a parte de levantamento, mas só que eu ia pra instalação, não era, eu era o líder, mas aquele, por minha conta. Mas você metia a mão na massa. Você era Isso, eu me instalador. chamava lá, só que eu mostrava muito de capacidade que eu tinha como ser um líder da empresa. Só que aquele mesmo processo, não tinha visão de empreendedor de investir num cara que estava querendo algo. Mas assim, como eu precisava, eu fiquei lá mais 5 anos. Então eu falo assim, ó, você fez uma escola de 10 anos, Isso. que é muito daquilo fez você virar a chave e ser quem você é hoje. É claro que eu vejo que todo ano vocês fazem curso. Isso. E a Silvia, vocês já estavam juntos? Já estavam casados no Já, final desse... já. Então adiantei o passo, mas assim... Não, porque assim, eu falo assim, beleza, ela fazia os corre dela, mas aí ela tava vendo você trabalhando. Teve um momento que você tomou uma decisão pra ir trabalhar por conta, como é que foi isso daí? Então, assim, quando eu fui trabalhar na rua, vou contar um pouco agora, eu já tinha Gustavo. Não, quando eu fui trabalhar na rua, com 6 meses, ela engravidou. E o barraquinho não tinha terminado. Eita. Só que como eu tava com meu tio de 3 meses, eu consegui terminar. E aí depois que eu morei 2 meses sozinho, ela engravidou, depois de 6 meses ela foi morar comigo. Só tinha um quarto, um banheiro
E só. E também Nós não tinha três. nada, não tinha Não nada. tinha nada, não tinha nem reboco, cara. Caraca. Mas só que a minha vontade de morar em Camaçaria, Bahia, eu tinha uma visão muito clara que eu ia conseguir ter minhas coisas, que era um sonho de pequeno. Sim. De ter meu negócio, minha casa, de ter um negócio pra mim. Próspero. Isso. E aí... Mas a Silvia trabalhava com o que, Silvia, nessa época? Com o Você quê? estava estudando, estava na Tava faculdade? estudando. Na escola eu tinha o quê? Foi babá ela. Eu tinha 16 anos. Calma aí, né? agora é a vez da Silvia contar um pouco da história. Silvia, de onde você nasceu? Me conta agora o que ele fez. Agora eu quero... Até nós chegar nesse momento da gravidez. Pronto, vamos lá. Minha parte agora, né? Pronto. Eu nasci no interior da Bahia, em Antas, próximo a Jeremoabo. Interior do Sertão. Jeremoabo. Roça, eu gosto bastante. Gosto de Jeremoabo. O São João lá é muito bom. Sujeição João. Já curti. Já foi pra Pedro Alexandre, Paula Folha, já foi lá pra aquela Próximo, região. tudo ali próximo. É muito bom mesmo. Então, mas praticamente nasci lá, nasci em casa. Minha mãe disse que quando Eita, a parteira parteira. chegou, eu já tinha nascido. Eita. Então, foi bem rápido. Nasci em casa, fiquei acho que 4, 5 meses lá e depois fui pra Lagoinhas, que é a cidade do meu pai, a cidade natal do meu pai. E minha tia já estava em Camaçari. Aí, com 9 anos de Minha idade... tia já tava aqui, ó, bem na frente, vai trazer a família. Exato. Né? com Foi igual a 9 mim, foi igual a mim. Como Com assim? 9 anos de idade, a gente foi morar em Camaçari, próximo à minha tia. Apesar que a Lagoinhas é perto, então a gente sempre tava Lagoinhas, Camaçari e ia no interior sempre. Aí minha tia fomos morar em Camaçari. E a rua que minha tia mora, minha tia é praticamente vizinha desse tio de Sérgio. 3 casas de distância. Então, quando o Sérgio começou a trabalhar lá, nós criamos uma amizade. Minha mãe é comadre de Gileno, o tio de Sérgio que tinha a vidraçaria. Então, a gente acabou criando uma amizade. Depois de 2 anos de amizade, a gente começou a namorar. Ficar, né? Como na época fala. E aí começamos a namorar. Namoramos por 2 anos. De bike, né? De bike, De bike. Namoramos por 2 anos. Depois desses 2 anos eu engravidei. Ele já estava em transição, né? De sair do empresa. segundo... Isso, já estava na segunda empresa, já na segunda, quando eu isso. engravidei. Então isso em 2009 e 2010. Isso, na verdade, ele já estava para sair da segunda empresa. Isso em 2004. Ah, 2004 ele já estava passando, porque Gustavo nasceu em 2005. tá. Então ele já estava para sair da segunda empresa. Aí eu engravidei, ele concluiu lá a casa, né, o quartinho, e aí já fomos morar junto com eu grávida. E nisso, quando ele saiu da segunda empresa, Gustavo já tinha 2 anos de idade, estava próximo a 3. Tá. Aí ele ficou trabalhando de bico. Ele pegou o Fazer terreno... mão de obra pra galera. Isso. Trabalhando avulso, né, que o pessoal chama de bico. Autônomo. Autônomo, bico. Eu chegava 2 da manhã, 3 da manhã, cara, em casa pra trazer o pão de Até casa. antes de sair da empresa, ele já fazia trabalhava os bicos, na né? empresa e fazia os serviços Normal. por Meu funcionário fora também faz isso. para poder complementar. Era o meu sustento, assim, de ter algo a mais em casa. Eu tinha que fazer isso. Então, aí, deixa eu voltar aqui rapidinho, que você me perguntou o que era que eu fazia. Eu só estudava e eu fui babá, né? Antes de... minha prima tinha 2 afilhados, que aí eu tomava conta desses 2 afilhados dela. Fala do lanche. Aí você na tá época lá. que eu engravidei, eu tava sendo babá. Essa situação que ele contou aí do início de perrengue financeiro, realmente, como eu era babá, a gente saía e eu que pagava o lanche muitas vezes. Eita! Caramba, você foi sustentado por ela no lanche, então. Ele aí eu Sérgio, você não trabalha, mas a gente ia comer uma pizza, um pastel, e aí... Porque tinha mês que meu tio não me pagava. Até que isso é real, né, velho, também. Só que assim, eu tenho muito a agradecer a ele. Então, assim, tinha vezes que eu não tinha um dinheiro pra comprar um lanche com ela, ela pagava. Só que a gente era tão humilde, né, ela também tinha isso. Simples Só que também. hoje eu começo a contar, pô, velho, eu tô lembrando aqui agora. Que da hora, que eu não velho. tinha condições de comprar um pastel pra você e tal. E às vezes, Que da hora, velho. quando eu tinha condições, eu comprava. Mas às vezes era ela, a maioria, no começo do namoro. É por isso que eu falo, você foi na cigana, cara. Então, Gustavo, já com 2 anos e pouco, ele decidiu sair da segunda empresa. Ele saiu, ficou trabalhando de forma autônoma, ele pegou o emprestado do terreno, o quintal da casa Meu do primo. tio, do primo. Uma máquina emprestada de papel, né? Um amigo dele do ramo. E aí ele começou a atender os clientes. Quando precisava entregar Na material... garagem do meu primo. Na garagem. E quando precisava entregar material, ele pegava o carro de uma prima minha emprestado para entregar o material. E aí ele ficou assim por uns 3 meses. 2 meses, 2 meses. Porque Uns assim... 2 a 3 meses. Porque eu tinha um problema assim de não incomodar muito os outros. Que você vê que eu não sou aquela pessoa de ficar ligando, cobrando. E aí eu falei, pô, tô na garagem do meu primo e tal. E aí eu tinha um dinheiro para receber, um risco. Eu falei, ó, tô com dinheiro aqui, se de alugar um ponto. Dá 3 meses de comida e 3 meses de aluguel. Fiz esse cálculo. Que se der errado, eu volto pro CLT. E aí eu dei uma volta na rua, de moto. Falei, ó, achei um ponto. Paguei o primeiro mês, o cara, vou fazer contrato de quantos meses? Ele falou, só faço de 6. Só consigo de 3. Ele aceitou. E desses 3,
Então, que ano que foi isso exatamente? 2009. Foi em 2009. 2009. Então esse a gente pode falar que é o início da Sushi, literalmente. Literalmente. Foi o primeiro galpãozinho. Tinha quantos Isso. metros quadrados, você lembra? 40 metros quadrados. E você cara. trabalhava com o que nessa época? Não trabalhava. Aí, porque eu já tinha Gustavo com 2 anos. Tomava Eu conta de cuidava de Gustavo. Gustavo. Quando a gente abriu a Surge, Gustavo tinha 3 anos de idade. Então, a gente abriu a Surge, o Sérgio com a máquina emprestada, sem nenhum recurso, né, financeiro, nenhum recurso assim. Eu não tinha Só com a visão experiência. clara, só com a visão minha clara. Eu não Eu tinha tava enxergando. experiência, então quando ele abriu a Surge, eu comecei a ajudar ele, porque eu não estava trabalhando. Foi uma época que Gustavo, a gente começou a colocar ele na escola, então o período que Gustavo estava na escola, eu estava meio período também na empresa para começar a conhecer, porque eu não tinha Não experiência. sabia nada de vidro. E não tinha experiência no meio corporativo, né? Eu tinha o quê? 18 anos? 18 para 19 anos? Acho que eu tinha 19 anos. Isso. E não tinha nenhum conhecimento na área corporativa, né? Nunca tinha trabalhado. E Sérgio já tinha uns 10 anos de experiência, ele ia me passando. Eu fiquei ali no atendimento, no comercial, mas era uma salinha assim. Tinha uma divisória que separava onde o pessoal trabalhava, os meninos, e onde eu ficava. E se tinha um cliente ou o telefone tocava, eles tinham que parar de trabalhar. Então, já passei por isso. Se ficasse uma hora no telefone, tinha que esperar uma hora, cara. Tinha que esperar, eles tinham que ficar sem trabalhar por causa do barulho da máquina, não tinha como. Mas e hoje nós estamos no mesmo local, né? Hoje nós adquirimos Local ali próprio. o prédio. Aquele local lá É o mesmo. 16 lugar, anos. É o mesmo. 16 anos. Só que você foi quebrando, você foi comprando do lado, Isso. porque é muito maior. O rapaz que nos alugou o espaço era um quartinho do lado da casa dele. Depois ele vendeu a casa. Aí depois tinha uma casa do lado vendendo, nós compramos. Por isso que hoje lá é o quê? 1.000 metros quadrados? 1000 metros. E assim, e antes no começo, assim, antes de ter a Surge, ela ia pra escola e eu tinha que levar de bike. Ele e ela de bike. Sérgio me levou várias vezes de bicicleta pra escola. Eu 7 grávida. km. 7 km de bike, era o que eu tinha, mas ela sempre do meu lado. Eu digo, Caramba. eu digo, cara, essa mulher é guerreira. E Cara. depois que Gustavo nasceu, eu não desisti da escola, não. Eu sempre, faculdade. quando eu não conseguia com quem deixar ele, eu deixava ele arrumadinho, não. Vou levar ele pra escola. Aí uma professora dava carona pra gente. Você levava ele pra escola. Ele foi pra escola às comigo vezes, algumas vezes. E os 3 na bicicleta. E tipo, no quadro, não tinha garupeira. Ela sentava ele e Gustavo no colo dela. E quantas vezes a gente caiu? Porque assim, lá onde eu morava, lá era Quando invasão. chove, vixe. Era invasão. Então a gente caía direto de bicicleta. Nossa, Chega, às vezes indo pra escola, a gente caía, tem que voltar chorando, cara. Meu, que Porque o local era um bairro Escorregadio. novo, né? Era um bairro novo. Então Isso. não Hoje tinha muita tem estrutura. asfalto e tudo Hoje mais, já assim. tá estruturado. Tá estruturado, mas antes era perrengue. Caramba. Tá, e a Suja aí você começou, você devia fazer tudo. Você instalava, você vendia, ela administrando, ajudando você a conhecer o produto ali. Como é que foi o início da Suja ali, os clientes? Você atendia aqui, como é que você angariou o cliente? Como é que veio isso? Então, como é que diz? O conhecimento com a galera. Então, assim, meus amigos viram que eu comecei e falavam assim, ó, o Sérgio tá começando, querendo passar um de Surge, né? Surge abriu uma vidraçaria, faz com ele, quando alguém via construindo, e os amigos também. Só que assim, eu tinha um problema em mim que é entregar um negócio rápido. Eu era muito agilidade e qualidade. Sempre É que você igual eu, muito acelerado. acelerado. Então, tipo assim, o cliente chegava lá e quando a gente abriu eu vou falar do começo da marca, pra você entender. Não tinha nome na loja. Não tinha a logo ainda, eu tava procurando. E o pessoal começou a passar na rua, gritar o quê? Surge. Ô Surge, Surge Vidros. Caramba, não achei a marca ainda, e agora? Bota Surge Vidros, cara, no começo. Aí mandei, chamei o cara, o letreiro, cara, coloca aí Surge Vidros. Aí botou, aí virou piada. Todo mundo passava na rua. Porque tem um apelido, né? Mangava e tal, só que eu digo, não, tá dando certo então. Surge Vidros. E sobre vendas, Silvia não entendia de vendas, só que eu já vendia quando eu trabalhava avulso, né? Uhum. Então eu tinha experiência, sabia onde era. Conhecer o fornecedor e tudo. Eu sabia fazer cálculo de material, quanto custava cada peça, quanto custava o metro quadrado do vidro, do parafuso, então eu sabia fazer isso. Foi passando Aí foi passando pra Silvia, teve muitas porradas no começo. Normal, né? Normal. Mas casal que trabalha junto, que é uma das
pergunta que eu ia fazer pra vocês. Tipo assim, quando o casal trabalha junto, às vezes tem os desentendimentos profissionais, chega em casa e tá um de cara virado pro outro, né? Não tem como. Você não consegue chegar em casa e virar a chavinha, né? Não consegue. E principalmente no início, né? Que a gente não tem a maturidade para entender que precisa separar. Inteligência emocional, né? Não tem a questão da inteligência emocional. A gente tem até alguns 4 anos que a gente começou a estudar, né? Inteligência emocional, porque a gente viu que realmente, já que queremos conviver junto, manter um negócio juntos, a gente Fazer o negócio crescer. precisa realmente, porque é muito difícil. Isso, são muitos desafios, porque é muito atrito, né? 2 pessoas totalmente diferentes, com visões diferentes, com pensamentos diferentes, você querendo fazer uma única coisa. Não, peraí. Ó, vamos explicar pra galera assim, ó. A gente lá na mentoria, a gente fala que tem um perfil de lobo, que é mais centralizador ali, mais meticuloso no caso, né, e tal. Sim. Tem o perfil de gato que é mais comunicativo, só que não é tão organizado como... Isso aqui é os opostos. Sérgio né? Gato e eu. Você Loba. não. Isso. A gente fez esse teste na mentoria também e já tínhamos feito também o DISC. DISC. E isso. que aí ele é influente e eu sou dominante conforme. Aí depois que a gente Imagine, fez. velho. Imagina. Depois que O que eu passo? Você tá enrolado. Depois que a passo? gente fez o teste da mentoria e a gente foi avaliar junto com o DISC, realmente é água e vinho em questão comportamental. Exato. Porque por mais que a gente tinha pensamentos parecidos em questão Crescer, de... né? Mas são de crescer. diferentes na forma Mas de o lidar comportamento com as no coisas, dia a dia, a forma de lidar era totalmente diferente. A sorte é que nosso direcionamento, a gente olhava para o mesmo caminho, né? A gente queria crescer, Sim. né? A gente Os tinha... objetivos são eram iguais. muito parecidos, Só que eram cada iguais. um faz de uma forma diferente, mas tá em busca da mesma coisa. Eu falo que, ainda vou trazer o Júlio aqui, que é um cara que me ensinou muito sobre PNL, que me colocou nesse daí. Estamos até devendo, né, ir para um treinamento Então, dele. é surreal, assim, ó. Eu comecei em 2007, 2008 com isso daí, então mudou minha vida da água pro vinho, pra falar a verdade. E o Júlio, ele me explicou, ele ensina uma coisa que é assim, cada pessoa é um mapa, né? São mapas. Isso. E cada mapa é uma forma. O território é onde a gente vive. Então, a gente tem que respeitar o mapa da outra pessoa, entendeu? Porque era daquela forma, entendeu? Aí a gente, na inteligência emocional, tem que saber administrar. Respira, pense 2 vezes pra falar. Exatamente. Então, aí uma pergunta que eu sempre faço. Qual a intenção positiva que ela teve? Porque toda ação, mesmo às vezes, quando é pra rebater alguma coisa, ela teve uma intenção de defesa, talvez, ali, qual a intenção positiva? Então a gente Isso é importante, julgar a intenção, né? E não a ação. Exatamente, não a ação. Ela teve uma intenção. Eu falo assim, até o cara que vai roubar, eu falo assim, eu tenho uma intenção positiva de alguma coisa. Isso. Talvez pra sustentar a família dele, pra fazer alguma coisa, não interessa. Eu tô dando um exemplo aqui pra vocês entenderem, mas eu falo assim, tudo tem intenção positiva. Então, a gente que é administradores, hoje vocês têm quantos funcionários? 32. 32. Então, assim, se a gente não tiver essa mentalidade de engolir sapos pra caramba, né? Eu falo assim, a gente não consegue crescer, pra falar a verdade. Hoje o mundo tá muito mimimi. Isso. Essa geração Z não quer trabalhar, entendeu? Essa é a grande verdade. O pessoal pode me cancelar na internet, mas não tô nem aí, eu falo a verdade, entendeu? É o que conversamos antes de iniciar o podcast, né? Essa questão que no início nós iniciamos no difícil, né? Ali a gente se acostumou na necessidade de comer o ovo para depois ir para a picanha. E a geração de hoje já quer chegar na picanha, não quer passar pelo processo de conquistar. Não, aquela picanha é um mérito, eu conquistei, eu passei por isso não. Quer pular, né, o caminho. Falei sobre isso ontem. Eu falei, mas eu quero chegar em algum lugar, só que eu quero pular. Eu tive esse raciocínio ontem. Eu digo, impossível isso. Não dá pra pular etapas. Não dá, tem que ser por ordem, degrau por pegar degrau. atalhos, né? Não pega atalhos. Não pega atalhos. Porque Exato. talvez se você pegar atalho, vai parecer que você você vai chegar mas mais rápido. você vai ter que dar alguns passos depois. Se você fizer certinho e constante, você vai chegar lá. E com base, né? E outras, Daniel, a gente falando sobre a Suji. Então, assim, quando eu comecei também, a máquina ainda era emprestada. Isso. Eu fiquei 3 meses com essa máquina emprestada. Com 3 meses eu consegui o dinheiro de comprar a primeira Policoste. Cara, foi uma alegria. Você ter uma máquina. Só que eu já tinha uma moto. E ainda tem uma história da moto, que a gente ia buscar vidro em Salvador, que a gente ia de Camaçari. Vinha de moto, ela trazia o box, vidro no colo, cara. Caraca, velho. Uma vez a polícia parou. Cara, você é louco, você vai pra onde? Eu digo, cara, não tenho condições de pagar o frete, velho. Aqui é nosso ganha-pão. Aqui ele, suma da minha frente agora.
pra eu não prender vocês dois. E a gente fez isso durante 2 meses. Ia buscar vidro canelado, do comum, botava papelão no colo dela. Do céu, velho. Mas pra Loucura, vencer, cara. loucura. Ela... Hoje que a gente tem Hoje você faz conhecimento- mais, né? Hoje você faz. Mais de anos, tem mais de anos. E acha bizarro se ver alguém Não, fazer. você faria Ah, hoje mas de novo é com a sua bizarro. cabeça Deus hoje? me livre. Não, perigo, né, velho? Perigoso. Eu vendo assim hoje, cara, o que a gente fez na nossa vida, mas o que a gente tinha, É o que você. a ferramenta. Mas assim, tudo tem um aprendizado. Hoje, a Suji atende. Eu vejo. Quem não. A gente vai colocar o Instagram no podcast. E vocês podem entrar lá no Instagram para quem não conhece. A Suji faz obras residenciais, assim, de alto padrão, né? Faz cobertura Indústria. retrátil, cobertura fixa, indústria, faz porta de ACM, big portas, faz muito. Tem um monte de solução. Pé regulado 100 colunas, com Fernando, 12 metros. Umas loucuras que a gente compartilha lá na mentoria, que eu vejo Isso. que outro dia você até deu uma aula pra galera como é que você fez uma das obras, que a gente vai compartilhando as fotos e vai mostrando, né? Um dos showrooms mais bonitos, acho que é o showroom mais bonito de Camaçari. Não sei se é de Salvador também, porque o showroom de vocês também ficou sensacional. Pra quem não conhece, tá no Instagram. Como é que foi essa trajetória de conseguir atender esse público, esses clientes? Porque assim, a gente sabe que o arquiteto é mais exigente. Isso. Né? Sim, sim. Você não pode chegar lá de moto com um box na mão que o arquiteto não vai aceitar. Então teve uma transição e tal. Eu sei que você, igual eu, é muito prático. Isso. E a Silva, sistema, quer organizar as coisas. E aí vocês tiveram um entrave, assim, para mudar, para criar um software, para colocar um software na empresa. Fala um pouquinho dessa transição toda, assim. Quem começa? Pode ir. Na visão da Silvia, deixa ela Na falar. minha visão, não foi fácil, foi bem desafiador, porque nós já éramos acostumados a atender um público, empresa ali de bairro, atendíamos os amigos, os Coisa clientes. fácil. Os clientes acabavam virando amigos e a gente estava ali, gostávamos muito do que fazíamos, estávamos ali na nossa zona de conforto. Aí surgiu a demanda, né, realmente de vir clientes de alto padrão, então isso iria fazer a gente sair da zona de conforto, porque exigia que a gente começasse a estudar, pegar as normas para ler, feira. Isso. frequentar feiras, estudar as normas, porque Frio. são produtos diferentes que requerem um nível de técnica maior, de qualidade. Então, isso, na verdade, nos impulsionou a ir buscar mais. Então, eu vejo que o que fez nós chegarmos nesse tamanho foi a inquietude de querer mais. A gente viu que o mercado Você tinha lembra mais mais ou a menos que ano que oferecer. era isso? 2018? Não, você fala assim, para outro padrão? Não. Você Aí, começou a atender arquiteto, que Início. você saiu daquelas empresas de bairro ali. 2018. no 2018, tivemos um início, o Isso. start, assim, a consciência de que mas assim, havia esse mas- mercado para se Mas explorar. então, esses 7 anos assim, vocês já estavam vendendo, já estavam se sustentando, já estavam. Isso, Sim, tranquilo. Eu já tava com som automotivo. Isso, já. Já tinha, Já na tinha vendido, verdade, eu acho, já tinha vendido. Explica, fala do som automotivo, só pra galera. Vai voltar um pouquinho. Ó, então vamos lá. Quando eu comecei a Suji, eu só tinha uma moto. Eu comecei a ganhar dinheiro. Eu olho. E Olha. meu tio tinha som e eu gostava de som por causa dele. Os paredão. Isso, paredão. Eu falei assim, aí, meu primeiro carro, um Gol quadrado. Ei, Golzinho cara, quadrado. Depois de 5 meses de empresa que eu comprei meu primeiro carro, um Golzinho quadrado. E daí já comecei a comprar som. E aí foi a destruição de muita coisa assim, de Você ficou o tamanho. quê? Uns 8 anos com som? Fiquei 8 anos. Só Aí, que um som que não parava. Cada mês ou Eu ia aumentar. semestre, Upgrade, ele cresce. upgrade. Ele terminou gigante. só que eu gostava de tomar muita cerveja e tal, só que aí com o som me empolgava. E aí briga em casa, que todo mundo sabe, né? Tem que falar a realidade. Tá certo. Ela brigava muito comigo, rapaz, só digo, eu vou parar. Ela queria o seu melhor pra família. E aí, Daniel, aí botei o som potente no Golzinho quadrado, não chegava, era a estrela. Né, sul de vidro, não sei o que, o som. Depois, aí chegou com 8 meses, eu digo, pô, Silvio, a gente já tem dinheiro de comprar um carro. Eu já tava com dinheiro de comprar um carro com 8 meses. A gente tava com dinheiro de comprar um carro novo. Porque eu tinha como eu te falei, logística muito rápida de entrega e o atendimento, de o cliente chegar Conhecimento até técnico mim. também, né? Isso, então assim, a eu gente sabia também vender. começou a contratar, né? Não Isso. ficamos só nós Sim, dois. sim. Escute, Mas Nosso só tem gestão, né? colaborador. 8 meses, eu já tinha 8 colaboradores. E nosso 8 primeiro meses. serralheiro tá com a gente até hoje. Nosso primeiro, de quando era pequenininho. Que da hora. E por que, Daniel? Assim, a minha visão era o quê? Como que eu vou entregar uma obra sozinho? Como que eu vou entregar 3 obras com 2 pessoas? Eu calculava, vamos supor que eu peguei uma obra que dava uma margem de 50% de lucro, uma obra de 10 mil. Eu digo, dá para contratar 2 pessoas e eu consigo pagar em 3 meses, tá pago. Eu tinha essa visão, essa clareza. Que em 3 meses tá pago. Se desse alguma coisa de errado,
Toma aqui da baixa, não tinha esse negócio da baixa antes, eu não sabia o que era isso. Era sem registro. Sem registro, velho, não dá tal. Então, assim, foi crescendo, com 6 meses, 6 colaboradores, com 8. Com 1 ano eu já tinha 12 colaboradores, de 40 metros quadrados. Meu Deus. Só que eu tinha muita logística. Eu, como eu falei no começo, que eu também curti, eu tinha a visão. Eu conheci seus vídeos, sabe como? Você na internet, você mostrando a lousa grandona logística, tipo assim, as equipes, tal. Aí foi Silva que montou. Você aparecia muito na internet, mostrando essa o quadro. O quadro, liberando as equipes e tal. Aquilo foi top, cara. Então, assim, aí já foi Silva, começou a fazer faculdade, estudar. Não, isso aí já foi depois, né? Eu tô contando aqui já o começo da Surge com 1 ano. E aí, com 8 meses, eu comprei um carro seminovo. Digo, se eu comprar um novo, eu sou cupim. Eu mesmo fui realista. Comprei um seminovo. Se eu comprar um carro novo, eu vou acabar com esse carro, porque o meu golzinho só vivia. Aí comprei uma estrada seminova. Veio com som. Meu Deus. Foi. E aí... Ela veio com som. Você acredita até hoje. O bom mentiroso é que ele sustenta a mentira. Pode passar 20 anos, mas ele sustenta. E aí, Daniel? Ficou até vermelho agora. E aí veio com o mesmo som que eu tinha no carro. O mesmo som. Aí fiz uma paredinha. Só que assim, eu gostava de tomar minha cervejinha, mas era um cara responsável na empresa. Nas entregas, nunca peguei dinheiro de ninguém, graças a Deus até hoje, sempre entreguei meu produto, não tenho nenhuma responsabilidade, questão. Né? Isso. E aí, depois de uns 2 anos, ganhando dinheiro, não investia muito no dinheiro, não investia só, eu investia em maquinário, lógico, na minha empresa crescer, mas não em outras coisas, porque não tinha essa visão, igual hoje, né? E aí comprei uma carroceria, falei, amor, o pessoal tá arregaçando o carro, o pessoal fica pulando em cima da mala, eu vou comprar uma carroceria, tudo bem. Só que eu tinha planejado um paredão. Comprado... Tinha uma estrada seminova. Aí ele comprou uma carrocinha. O som que ele botou nessa estrada valia mais do que o próprio carro. E aí, quando eu cheguei em casa, eu medi a garagem, né? Era 2,70 de altura por 3,10. Eu medi, digo, a carrocinha acaba aqui, só que eu não sabia. E aí montei a carrocinha uns 6 meses, cheguei lá, gastei na estrada, chego na garagem em casa. Você é louco, ué? Eu não falei a você que eu ia montar a carrocinha? Era um paredão, cara. Só que era só pra pegar e botar em cima. Ele me levou junto pra comprar essa carrocinha. Aí eu montei uma estrutura 8 graves de 18, 12 médio. Era uma coisa de louco. Coisa de louco. Aí brigamos uns 3 dias. Eu digo, Silvia, já tá aí, vai fazer o quê? Aí minimizei, que teve um pouquinho, depois comecei a comer água, aí a gente brigava muito, não vou mentir, a gente brigava pra caramba por causa desse som. O excesso das coisas é ruim, né? E no início eu até que acompanhava você, ainda fiquei 1 ano e meio ou menos depois acompanhando, depois eu não quero essa vida, esses ambientes não me convêm. Ela tinha uma visão boa disso assim, que ela começou a Mas perceber a minha família toda aí, as minhas primas, as crianças gostavam, era nosso lazer. Pra você imaginar de final de semana, pra você ver, né? Como é o ambiente. Caraca. Era o nosso lazer. Hoje a gente tem fotos de 2 priminhas minhas, crianças, em cima desse paredão, dançando. Eu tenho um ditado que fala assim, que é atrás de um grande homem. Mas eu falo assim, na frente de um grande homem sempre tem uma grande mulher, entendeu? E assim, aí depois de 5 anos de paredão, né? Eu via assim, queimava, eu gastava dinheiro. E tipo assim, mas eu não sentia. Eu tava gastando, pra mim tava bom, é prazer. Porque a gente quando tem um prazer, você sabe. É hobby. É hobby. Então assim, eu gastava escondido. Tinha Caixa 2, aquele negócio, só que assim, depois eu comecei... Hoje ele conta que sexta ele saía pra trabalhar, mas não, ia arrumar o som pra usar final de semana. Eu ia pegar material de Camaçari Salvador, eu ia em casa escondido, botava o som na mala, que eu tinha um som de mala também, e aí via pra Salvador, carregava o perfil em cima do som e curtia aqui, tomava uma cerveja e depois ia pra casa, cara, pra loja, descarregar 8 da noite, 9, aí... Foi, né? Brigava e tal. Depois ela começou a fazer faculdade, começou a se comportar como... E o Sérgio vai fazer... Eu fiz administração e o Sérgio vai fazer engenharia de produção. Enquanto eu estava na faculdade de administração, ele estava nos ambientes de paredão. Farra. Você não fez faculdade? Não fiz. Não. Faculdade foi o dia a dia... Faculdade da vida, igual da vida. Só que assim, o que me deu mais clareza pra minha empresa voar, quando eu fui a primeira feira, em 2014, não foi? 2014, quando eu via você, quando eu conheci a primeira vez, cara loucão, velho, assim, todo agitado. Eu digo, pô, velho, esse cara é massa com você, Daniel. Eu digo, Daniel é massa demais. Aquele jeitão, eu digo, esse jeitão é o meu. Só que eu era tímido em termos de digital. Mas ali eu ainda não falava muito digital. Eu digo, pô, Daniel, mas você comecei a acompanhar seu Instagram e tal. Depois de uns 3 anos, eu digo, eu tenho que entrar no digital, cara. É um negócio massa. Aí quando eu comecei a falar das empresas, das obras pequenas que eu fazia, tudo. É porque você fazia isso dia a dia. Tá? Você vendeu o paredão quando? Eu vendi o paredão em 2017. De lá pra cá, o velho... A gente começou a evoluir
evoluir depois da vinda do paredão. Mas assim, Mas 8 anos que você teve paz na sua vida. isso, realmente. mas só que assim, a minha empresa era bem evoluída já. Mas você vê que a frequência, a energia... Agora assim, ó. muito Ele isso. começou a buscar outras coisas, né? Uou. Começou a A se interessar frequência, pelo mercado. a Você é a estudar. média das pessoas que você mais convive, velho. Se você Isso. anda com os caras que vem, é sonho, é cachaça, é isso. E Daniel, uma coisa que eu vi assim, cara, quanto tempo perdido. Só que assim, não é perdido, é aprendizado, né? Sim. E a minha empresa decolou. De lá pra cá, só foi, eu digo, cara, aonde eu tava injetando esse dinheiro? Essa energia, esse tempo. Essa energia, esse É, tempo. não. Porque assim, eu trabalhava só 3 dias na semana. Minha empresa rodava. Tipo, tinha coisas que dependiam de mim. Eu, segura aí, espera eu chegar, depois eu faço um desenho, Eu quero tudo na acabava caneta. dando conta de muita coisa, até de veículos, de ferramentas, Tudo era assim, velho. produção, além da administração. Então eu tava super sobrecarregada. A minha parte era vender e entregar lá. Isso aí era bom, ó. Tá aí, ela me ligava. Sérgio, venha fazer isso, Silvio, eu já fiz minha E aí parte. ele não fazia, eu fazia, né? Não ia deixar de sem Caramba. fazer. Ela fazia tudo, a gestão, tomar conta de carro, de pneu que furou, sei o que, ela ficava louca comigo. Mas aí você vendia, se orçava sem software, que aí é uma coisa que eu quero que a Silvia me fale. Como é que foi essa transição difícil? De início, nós usamos um software da cidade, da região. Depois de quantos anos? Acho que em Uns 3 anos? 2013 eu fui Não, depois de buscar quantos anos de esse empresa? software. Se a empresa está de 2009, Uns 5 anos. 5 anos, depois a gente começou Aí a eu usar. fui buscar esse software da região. E aí nós estávamos usando, aí Deu usamos certo. por uns 3 anos. Aí depois conhecemos A feira. um outro Software software. feira. Isso, aí contratamos. Aí começamos a utilizar. No primeiro, o Sérgio já não se envolvia. E no segundo, ele passou 2 anos reclamando do software. Ele jogou contra, então. Não, Ele ele atrapalhou. jogou contra. Ele fazia na mão os cálculos. Rápido, e era a muito gente rápido na se- mão. A gente E o fazia software era reunião. demorado, computador, era só A praia. gente fazia É. reunião com os colaboradores, deixava tudo certinho. O Sérgio chegava, não, eu vou calcular na mão. Tá errado esses custos aí que o software tá mandando. O Sérgio, você já olhou pra ver? Sente pra É ver. porque assim, Daniel, eu, tipo assim, quando eu vi aquele negócio do sistema, o cliente você tava ali na frente, que o meu negócio era pá, fechou, passa o cartão, faz o Pix, não tinha Pix na época, né? É, Mas depósito, recebia. transferência, Aí crédito. veio esse negócio de software, eu digo, Silvia, que Ele ficou demora 2 anos é nos essa? sabotando. Aí, Mas depois que aprendeu. Eu apoiei comprar, que eu vi tudo bonito lá, pá, mas na verdade é bonito. usar- Só que eu não tinha experiência com computador, essas coisas. Eu não tinha. O negócio era tecnologia, fabricar coisa diferente. Aí você comprou. Foi 2 anos de guerra eu com ela. Eu digo, Silvia, que negócio, que demora isso. Me Que diga como é que fica burocracia, rápido. que perca de tempo. Aí hoje Nossa. eu não faço nada manual. Tudo no, No sistema, software. no software. Não quero. É, projeto, desenho, né? Você tem projetista Isso, hoje. depois que eu aprendi, cara, eu digo, não, que negócio bom. Não que- dá pra viver sem E Não software. dá. já tínhamos o mesmo projetista na época, que nosso É. projetista tem o quê? Acho que vai fazer 12 anos com a gente. Caraca, Era então o ele sabe mesmo, tudo. ele passou por toda essa transição, essa labuta de fazer com que Sérgio usasse o sistema. Ele ajudou você, então. Me ajudou. Aí hoje é tudo no sistema. Qualquer coisa que for vender, o projeto pode fazer com um negócio pequeno. Faz o projeto e manda para a produção. É o que eu falo assim, não adianta o seu tamanho hoje. Uma hora você vai ter que entrar É. no software, você vai ter que profissionalizar a sua empresa. Então, se você é pequeno, é melhor já pensar com mente grande, né? Tipo Isso. assim, já Sim, profissionalizar de pequeno, que ela já vai crescendo de uma forma bacana. Hoje vocês estão com 32 funcionários, vocês falaram. Isso. Qual é esse tipo de produto que vocês fazem hoje na empresa? Vai ser, você é bom nisso. De vidros, esquadrias, a inox, tudo. Cobertura, Cobertura retrátil, guarda-corpo. guarda-corpo. Isso, guarda-corpo de todos os modelos, portas, todos os tipos de porta-camarão, ACM também estamos saindo bastante. E, ACM, é. Estamos portas, trabalhando big com portas ACM, também. as bigs portas. então, assim, eu me especializei muito nessa agora em Big Portas. Sim. Né, de entender o processo dela, eu fiz Fez curso. curso, foi lá, Nilson. Isso, eu fiz quando eu se SUD, fui lá, digo. Uma coisa que virou muito a chave de Sérgio foi quando ele fez o curso de ACM. Ele voltou Sim. mudado, não por causa do conhecimento técnico que ele adquiriu. Energia do lugar, administração, mas ele tudo. voltou com uma mentalidade diferente, ele voltou com a sede de buscar por coisas novas que ele não tinha antes. Você foi fazer um curso em Campinas, lá, Isso. aí você me Isso. visitou. Isso. Foi a primeira vez que você, você não se pega aí. Então, a evolução Foi foi. 2020, sei lá. Eu falei, Quando ali ele fez uma amizade com o Nilson também, de depois manter um relacionamento, Sim. encontrar em outros momentos, então o Nilson acabou puxando ele também para esse, Show. E esse nesse- crescimento. E eu fiz uma tour nessa época que eu fui pro Nilson. Eu fui pra Cipósio, direto, pegou o voo pra lá, depois de lá pra São Paulo, e aí de São Paulo foi que, assim, fez uma conexão. Pô, fui pro de Cipósio, Melissa, né? chegou lá, pô, o ambiente diferente, aí, Nilson, um ambiente diferente, Nilson, um cara muito
bom no que faz. Gente, boa demais, sabe? Cara, ele não é só na técnica, ele, por exemplo, a... Administração, Isso. tudo. Aí aquilo mudou minha cabeça. Sim, o negócio a gente tem que mudar, eu tenho que melhorar mais do que eu sei. Só que assim, eu sou aquele cara muito assim, que eu não pego as coisas também rápido, coisas novas. Mas do que eu já trabalho, eu sou um cara prático. Questão técnica você pega É, rápido, números. Aí, como eu falei com você, cálculo. vocês têm um pouco de paciência, que agora a gente vai entrar nessa parte de crescimento da empresa, de termos de gestão. Agora ele já está envolvido na gestão, olha o nível. Olha, né? Quem te Olha viu, o quem te nível. viu, miserável. Mas agora eu tô chato, cara. Aí sim. Ela sabe, eu digo, pô, porque assim, eu passei por todo esse processo de 16 anos. Então tá aqui hoje, agora que eu tô enxergando como forma a gestão. Eu digo, agora eu quero desse jeito. Porque eu passei por isso, eu quero assim, vai fazendo, vai contratando. Não tem crescimento sem gestão, velho. Não. Não tem, cara. E eu enxerguei isso aí daqui. Eu lembro, em 2020, se eu não me engano, você foi lá na empresa, lá eu passei, foi lá, a gente foi futebol depois e tal. Pô, foi massa. Então, assim, ali também já me criou um gatilho. Né? Quando eu vi sua empresa, eu digo, caramba, que Aí negócio foi organizado, a data que setores. estávamos na transição de atender alto padrão, porque já tínhamos contatos com alguns arquitetos, algumas parcerias, mas nada intencional. Ia surgindo, a gente ia E aí, atendendo. viu, Daniel, quando eu fui lá na sua empresa, aí eu vi a parte, tudo separadinho, de administração e Organizado. tal. Eu digo, Silvia, vamos começar a fazer assim, a gente já tava buscando. Sim. Só que assim, quando a gente faz quando a gente tem esse tipo de conexão, né, com parceiros, com você, com os amigos, a gente vai aprendendo no dia a dia. E é o que muitos não faz. As pessoas só vê. A gente tem que ir atrás, cara. Mas, Não vai chegar até a gente. Eu vejo que tem o ser humano, assim, tem a questão do ego, né? Tipo assim, não, eu sei, eu já sou autossuficiente. Exato. Ninguém é autossuficiente para capaz de não aprender. Tipo É assim, o orgulho, né? o Pra não orgulho. assumir que tem algo a aprender, Exato. que foi falho em algo, que não é bom naquela coisa ainda. Todo ano eu faço curso, todo mês eu tô estudando alguma coisa diferente, tô lendo um livro, tô aprimorando, vendo um vídeo. É assim, tem várias formas de você aprender, Sim, entendeu? sim. É network, ir pra Isso. feira, ir pra fórum. Por exemplo, hoje no Fórum Contra Marco tem mais de 600, tem 580 inscritos de Salvador e região aqui da Bahia, entendeu? Então o negócio vai bombar, assim. Muita gente. E assim é bom, porque vai ter várias palestras de conforto térmico, vai ter o Edson Claro falando sobre acústica, vai ter o Catel falando que... o episódio já passou, né? Mas falando sobre gestão, processo, empresa, vocês vão ver assim, outro nível. Ele vai mostrar case de serralheira que ele pegou toda bagunçada e mostrou. Vai ser, não sei se vocês já foram no Fórum Contra Marco, mas é muito louco, muito bom. E você falando, Daniel, do que eu mostrava o quadro, Gestão à Vista. Então foi ali que começou a eu começar a ser blogueiro. Isso! Foi um Nessa- iniciozinho. Foi ali. nisso. Nessa parte, Mas, cara, deu certo aquilo, você nem sabe. Então, de lá pra cá, eu não parei. Eu lembro, assim que você. Eu já fazia isso daí porque a gente já tinha as louças de Isso. vidro na empresa, plotada, né? Aí eu falei assim, cara, esse cara faz igual eu, tipo assim. E eu não tinha postado isso na internet. E você postava lá, você tinha as nações lá, as equipes e tal, o carro, Dia, pode dia, mais dia isso. da semana. Porque Silvio aprendeu isso e botou lá no quadro. E eu gostei, eu digo, caramba, eu vou postar isso aqui. Eu sou muito visual. Isso. Até quando eu tô conversando, quando eu tô fazendo podcast, que aqui não tô na minha área, mas eu fico escrevendo, eu fico desenhando Talvez. e tal, porque eu acho importante. E quando a gente vai conhecendo, estudando as pessoas, a mente das pessoas, a gente vê que tem pessoas que ela trabalha, às vezes a equipe mesmo, trabalha mais com visual, você tem que fazer desenho para ele entender melhor, entendeu? Tem gente que só de mandar um áudio e escrever ele resolve. Então a gente tem Outros que, não, precisa de... tem que entender. você tem que ir mapeando suas equipes, assim, suas pessoas, assim. É E- importante entender de pessoas. E assim, aí e também eu comecei a entender de pessoas, né? Assim, eu sou um cara muito tranquilo para os colaboradores. E Silvia tinha uma temperatura muito alta, né? Porque ela esse negócio que você estava falando aí mais cedo. E aí eu falei, Silvia, a gente tem que ter momento para isso. A gente tem que se treinar para saber lidar com as pessoas. Sim. E a gente começou também a investir nisso, inteligência emocional e vários cursos que a gente fez, como você falou mais cedo. E foi aí que a gente foi, porque assim, quando a gente começou a mostrar também a empresa pro digital, e mostrando mesmo a realidade, que é o que o pessoal gosta, foi que aí alavancou. E lógico também a entrega, não é só isso. Não adianta, Instagram também não é tudo. Você tem Não que adianta fazer. você ter Instagram tem que e não fazer. entregar. É melhor até você entregar. Isso. Então, Porque assim, assim, se você tiver Instagram e não entregar, você vai vir pra cima de você. isso. Então, assim, além de eu entregar, o meu cliente da obra de alto padrão indicava 1, 2, 3. E aí foi assim sucessivo. E o meu crescimento foi através disso.
pela minha entrega. Quantas equipes de rua duplas, assim, não sei se é dupla que você faz, você tem hoje? De rua a gente tem 6 ou 7? 6, às vezes a gente monta 7, 8, depende, porque tem obra que precisa ser uma equipe maior. Quando Isso. são obras que vai equipe menor, aí a gente consegue aumentar a Eu tô quantidade de com equipe. 8 caras, eu tava Isso. no novo hotel que eu tô fazendo, tem 6 caras lá. Como Isso, a gente varia. trabalha muito com essas big portas, quando vai instalar as big portas, a gente monta 5 na sede que eu vejo. A galera, né? 5, 8. 6, aí tu por Porta mais que não Jumbo, fique... 8 pessoas. Mas aí eles não ficam a obra Ah, não, é toda. só pra São fazer 4 pessoas, 5 na obra, e no momento da porta vai mais A gente equipe, programa no vão mais PCP, a pessoas. gente pega o PCP, ó, tal fulano vai pra tal obra, de lá já faz a escala para as obras que ele vai. Só faz levantar a Big Porta, só faz levantar aquelas portas Jumbo que eu faço, Meu, que que virou da hora. sucesso aqui. Você tá falando assim, é tipo assim, aí eu lembrei aqui, a minha primeira grande obra de esquadria, assim, foi uma obra de 1 tonelada, que o Cirilo me deu consultoria, ele foi lá pra Brasília, eu paguei pra ele ficou 7 dias na minha casa, Massa. eu lembro até hoje, assim, eu falo assim, qual foi a primeira, vocês lembram, assim, uma primeira grande obra, você fala assim, nossa, olha essa obra diferente que a gente fez, uma obra grande, talvez de 200 mil, 300 mil, hoje pra vocês não é nada, mas qual foi a primeira grande obra? Vocês têm essa memória assim? A grande obra, a maior foi a de De Alagoinhas? Ellen. De Ellen? A Alagoinhas foi primeiro? Alagoinhas quê? foi antes. Ellen também, Foi- só que Alagoinhas foi antes. Foi antes? Isso. A Alagoinhas fez a primeira obra assim, Um hotel, que né? deu 1 milhão assim, de tudo, né? As esquadrias, tudo? Isso, esse quadro deu 1 milhão de gole, uma obra grande, era um hotel. Uhum. Aí a gente fechou esse hotel, depois veio uma obra de alto padrão, já fazia alto padrão médio. Aí depois um condomínio de luxo, uma cliente viu o nosso trabalho, viu, o pessoal indicou, e a gente fez a primeira Foi obra. a nossa primeira casa. Isso, Ah, só a nossa primeira casa. de alto padrão. isso, só que eu né? já blogueirava, então essa casa me deu um luxo pra mim, foi Caraca. grande, então assim, eu dei credibilidade ao meu cliente que eu tinha Quando? Foi capacidade. antes da pandemia. Foi em 2019, 2018. foi, eu tava entregamos. começando. 2019. Isso, e aí depois de sair, solta o padrão. Aí vem várias casas, né? Isso. E eu que dia que foi? Uns 2 anos atrás, aí eu vim fazer uma palestra aqui na Bahia Vidas, aí você me buscou no aeroporto e tal, Isso. aí a gente andou de balsa, né? Foi de balsa? Isso, Sim, massa. Aí eu, Ferro. eu lembro que você tava com drone na época, você já tava filmando bastante obra, assim, Isso. tipo de drone e tal. Fala pra galera, assim, qual a importância de, depois que você terminar uma obra, você filmar. Porque assim, eu vejo que muitas serralherias, muitos vidraceiros fazem umas obras, lindas. Só que na época da obra, tá não dá pra tirar foto, entendeu? Isso. Que dá uma zona. Depois você Isso. tem que voltar. Como é que vocês fazem essa organização? Você anota e depois você volta? Como é que você se organiza na sua bagunça? Então, Daniel, na minha Agora bagunça. Leva bagunça, né? Leva bagunça. Então, assim, eu faço acompanhamento de obra, porque assim, a gente tem um grupo, os meninos ficam mandando foto. Quando eu vejo que tá mais limpo e tal, eu já faço os bastidores. Assim, mas é Nossa. pra os stories. Sim. E aí, quando o cliente já tá com arrumando a casa, botando no sofá. Você já deixa anotado lá no seu radar Isso, que... já deixo assim, já próximo. Eu digo, aí eu faço uma ligação pro cliente, como é que tá aí a obra, já tá tudo limpinho e tal. E a gente marca pra fazer o vídeo. E aí leva o drone. Assim, muitas pessoas têm que entender o que é o processo. Não é você ver e saber como é. Copia. Exato, Não vai ser é isso igual, que eu só falo. copia, Porque cara. cada um tem a sua essência. Nada se né? cria, tudo se copia. E cada um tem a Isso. sua essência. Melhore, vai né? fazer diferente. Eu falo assim, eu sou muito fã do Gabriel Batista. Eu falo que ele é um cara que eu copio muito ele, entendeu? Literalmente. Só que tem gente que gosta do Gabriel Batista e tem gente que não gosta de mim. Tem gente que gosta de mim e não gosta muito do Gabriel Batista. Normal. E é normal. Entendeu? Eu falo assim, cada um tem sua essência. Não Isso. tem problema. Eu falo assim, você modelar, a gente na PNL, a gente fala assim, modelagem, né? Você modela as pessoas, entendeu? Então, cara, se o cara tá fazendo, tá dando certo, viu o que ele tá fazendo, E entendeu? um treinamento que fizemos, né, um curso, o mentor também, ele falava muito sobre a gente treinar até se tornar. Você quer fazer algo, você quer fazer aquilo ali, comece a treinar. Vá fazendo, porque com a prática você vai se tornar. É isso aí ó. E eu tenho. Gostei desse daí. E eu tenho muito assim, depois de quebrar o gelo, porque eu centrava muito na empresa de mim durante 10 anos. E meu filho falava assim, meu filho tinha 14 anos na época, ele já estudava essas coisas. Paiinho, por que você não ensina o seu pessoal a fazer? Eu digo, rapaz, ele não consegue. Aquele machão, ele não consegue, Silvia Sérgio, passa a sua experiência para os meninos. Depois de 10 anos eu fiquei assim, cara, por que mesmo? Por que esse bloqueio? Se essa empresa roda através disso, por que eu não? E aí eu comecei a soltar
em pouquinho em pouquinho, colocar todo mundo em cada um ponto e fazendo a gestão dele, ele fazia esse setor, eles faziam você fazer isso. Então foi o crescimento. Treinar, capacitar. Isso, foi aonde a gente chegou o crescimento, porque eu sozinho não ia dar conta. E nós Então, começamos a terceira. a capacitar pessoas lá dentro da empresa. E aí foi o crescimento. É que muitas pessoas têm que entender. Só quebrar esse gelo de o domínio ser tudo em você. Quebra isso, solta isso e vai pra cima. Olha, eu falo que é capacitar, treinar e acompanhar. Correto. Porque o acompanhar... O acompanhar é mais difícil. É o mais difícil é mais de todos pra mim. desafiador, Porque, é mais assim, desafiador. eu vou lá, a gente faz o processo, faz um POP, até postei ontem um POP e tal, que é um procedimento de operação padrão. Só que beleza, aprendeu. Se você não acompanha, daqui a 3 meses o cara já tá fazendo diferente. Nós estamos montando um projeto na empresa agora, tá bem no iniciozinho, para essa questão do acompanhamento. Porque a gente viu que não estava adiantando tanto esforço, tanta dedicação para treinar, criar os processos, treinar e não acompanhar, porque a gente estava tipo delargando, né? Não estava delegando. Isso, Aí a gente identificou que o maior problema estava sendo esse. Então a gente está montando um processo lá, até mudamos a equipe, contratamos outra equipe justamente específica para isso. E aí vai vir um projeto novo aí, acredito que daqui a uns 2 meses. Eu tenho, por exemplo, uma forma de acompanhar lá, reuniões e obrigações de me entregar relatório e mostrar como tá fazendo. Isso. Então, a gente já tem reuniões marcadas. Segunda-feira eu tenho reunião com o projeto, terça-feira eu tenho reunião com a fábrica, sexta-feira eu tenho reunião com a equipe operacional. Eu já tenho algumas coisas assim, e assim, eles têm que me trazer relatório, eles têm que me mostrar algumas coisas. Pra você obrigar as pessoas, entendeu? Já tem os relatórios diários, como o Sérgio falou do grupo, a gente cria grupo por obra. Então, Eu também, cada obra tem lá a equipe responsável, o projetista, eu, Sérgio, o PCP, o líder. Isso. Então, ali E o todo técnico? dia, além de preencher o relatório, eles colocam fotos e vídeos dos itens instalados, porque a gente controla por item. Uma obra de 40 itens, a gente controla por item. Então, ali a gente tem um controle de quem instalou, quando instalou, se der algum problema, aí voltar e acompanhar a equipe. A gente sabe quem instalou. Só que esse processo de acompanhar a equipe e usar a situação para treinar ele, né, para virar um aprendizado para ele e para as outras equipes, que a gente estava tendo dificuldade de encaixar na rotina. Então, a gente criou um projeto voltado principalmente para isso, para não ficar preso a mim nem a Sérgio, porque é um trabalho que precisa ser feito diariamente. Diariamente. Eu tenho uma pessoa lá que faz, ela capta todas as formalizações, né? Eu falo que é relatório diário de obra, né? Sim, sim. E aí ela vai lá e ela coloca no nosso sistema. Então, eu falo assim, que eu vou falar real. No nosso setor, tem instalador que não sabe nem escrever. Então, ele não vai escrever. A gente fala assim, manda áudio, manda vídeo, manda alguma coisa. Corretamente. Numa mentoria, você falou isso, numa aula da mentoria. E aí a Fran vai lá e ela pega, se for vídeo, ela descreve o vídeo. Se for áudio, ela pega, joga no chat GPT, descreve lá e faz uma formalização. Aí, vamos dizer que ela traduz. É a tradutora. Quem diria, né? Nosso mercado precisando de uma tradutora. E outra coisa, né? Um dos nossos erros que estava acontecendo na SUG, em termos de algumas coisas que a gente não entregava para o colaborador indo para a obra. Eu comecei a fazer relatório agora para eles já ir sabendo do que ia fazer. Porque antes eu deixava assim, eu copiava um aqui e faltava 30. Para ele chegar na obra e tinha que adivinhar. É uma apresentação prévia da obra. Eu chamo de dossiê de obra. Eu faço isso agora. Antes dele chegar lá, para quando ele chegar lá, ele já se situar. Isso melhorou tanto para mim assim, porque eu não fazia eu não fazia a apresentação antes de ele chegar na obra. O cara vai provar adivinhar como. Não, às vezes não consegue nem ler uma planta direito. Eu dou curso de interpretação de projeto para os meus meninos, para eles aprenderem, velho. Porque se o arquiteto ou o engenheiro for falar com eles, assim, esse cara tá perdido, não sabe nem ler. Exato. Ano passado, nós montamos um ciclo grande de treinamentos. Lembra, Sérgio? E um dos treinamentos foi planta. É isso aí. Planta, a gente pegou os nossos próprios colaboradores, o que era melhor em portão basculhante e em cobertura. Eles davam o treinamento pra galera. A gente fazia o certificado, entregava eles certinho e tem tudo registrado. Só que a gente viu que com o tempo a gente precisava estar acompanhando aqueles alunos que receberam o treinamento e dar feedback para que eles evoluam. Para evolução. Acompanhar, mas demos uma pausa nos treinamentos para poder montar esse suporte, porque a gente viu que treinar e não ter esse suporte não estava trazendo o efeito que queríamos. Hoje mesmo, Daniel, antes eu tinha que me esperar na obra para eu delegar o que eu tinha que fazer.
eu já consigo da empresa ou viajando o que for, passar todo o relatório para ele, uma obra especial, quer dizer, obra especial. Porque eu tinha que ir lá explicar a ele. Hoje, por isso que eu consigo viajar, consigo fazer meus cursos. Eu não vou nas minhas obras assim, tipo, pra dar estágio, difícil. Então, entendeu? eu tinha essa dificuldade. Aí é uma coisa que saiu de mim que o negócio melhorou bastante, porque eu já faço o relatório da obra antes da obra especial. O colaborador que vai, eu já escolho com o PCP. Lógico, ela já sabe quem é. E só que der, cara, pense num negócio bom e magnífico. Imagina todas as obras. Minha equipe é o meu medidor, porque ele foi a última pessoa da empresa que foi Ou o projetista também, ele faz. Pra falar a verdade, o medidor e o projetista, ele faz essa reunião junto. Eu falo assim, ó, nessa obra você vai ter dificuldade disso, que o medidor foi em campo. E o projetista fala assim, ó, esse cliente ele é mais detalhista, ele fala, você vai falar, lidar com esse. Então esses dois aí que faz essa reunião, essa transição de projeto e medição pra questão da obra ali com as equipes. É bem legal. Isso é importante. E outra coisa importante que, assim, que eu fiz hoje a loja, como é hoje. Quando eu comecei a fazer alto padrão, já tinha feito umas 6 obras e o meu cliente queria ver coisa porta grande na minha loja. E agora? Eu não tenho. E eu tinha acabado de gastar uns 70 mil na reforma da loja em 8 meses. Eu tive que derrubar, cara. Foi, gastei porcelanato, fiz um showroom e tal. Nossa, o showroom é lindo. Isso, hoje. Demais, mas antes era terra. Antes, porque assim, todo ano tinha uma reforma na suja. Você melhorava. Isso, aí melhorava. Dessa vez eu fiz um showroom mesmo pancada, só que não serviu. Porque a gente não mudou a estrutura, né? Continuou, só mudou o piso. Isso, eu deixei bonito. E aí eu digo, Silvia, como é que a gente tá aí, o financeiro, preciso fazer isso. Eu tô com uma visão aqui. Ela, ó, o dinheiro, aí eu falei assim, gasta X. Ela, eu tenho certeza que não vai gastar X. Vai gastar 2X, né? É, 2X. É porque ele falava e eu queria projeto, eu queria informação. Me mostra dados, eu quero dados pra eu acreditar. Aí, enquanto ela tava pensando nisso, eu já chamei foi logo os pedreiros, ó, derruba tudo aí, ó. Mentira. Foi. Derrubei, comecei a fazer as vigas, ela, o que é isso? Eu digo, o orçamento é X, porque eu não fiz 3D, eu já tinha na mente, só fiz um desenho de caneta. Muito top, ficou muito lindo. Aquele projeto foi eu que fiz. Eu lembro, nós na primeira mentoria, você fazendo a fachada e tal, ficou muito top. Aí ela, aqui dentro você só vai reformar se você me der um 3D. Eu tive que contratar um arquiteto só pra dar o design de dentro da loja. Porque ele não sabia fazer. Hoje você tem projetista que faz. É o 3D. Isso. Pessoal, infelizmente nós temos que acabar. O papo tá muito bom. Eu acho que a gente pode fazer depois uma segunda etapa, assim, pra continuar contando as histórias. Porque tem muita coisa, muita experiência que a gente mesmo contou da vida real, né? Do crescimento. E assim, tem mais umas 20 perguntas que eu anotei, mandei até pra vocês e não deu tempo nem de perguntar, entendeu? Então, assim, antes eu queria agradecer a Eri, nossa parceira aí no podcast também do Vida na Obra. Queria agradecer também o Cirilo Paz, meu sócio na mentoria. Se precisar de projeto, consultoria, laudo, o Cirilo faz esse trabalho também maravilhoso aí que pode ajudar a sua empresa. E eu queria aqui primeiro o Sérgio, depois a Silvia. Não, primeiro a Silvia, primeiras damas. Você começou falando, agora ela começa falando. Agradecer aqui o pessoal, falar alguma coisa que você esteja no seu coração. E o microfone e a câmera é toda sua. Sim, eu quero deixar uma mensagem, né, para vocês que estão assistindo, que estão empreendendo ou têm vontade de empreender, que não desista, que persista, é desafiador, não tem uma receita pronta para seguir, realmente é muito desafiador, mas continue porque vale a pena. E queira sempre fazer as coisas certas, né? Seguir os passos direitinho, não pegar atalho, procurar se desenvolver, se juntar às pessoas do segmento que você está entrando. Se for o nosso, tem Daniel Estrela, ele tem uma mentoria. Então, assim, se junta às pessoas que já estão desenvolvidas, né? Que já estão lá na frente, que já percorreu um caminho, porque por mais que não tenha receita pronta, eles podem nos ajudar muito, né? Nós chegamos nesse ponto, mas muita gente nos ajudou, né? Não foi sozinho, não. Foi além da nossa equipe, além dos cursos que nós participamos, né? Os mentores, as amizades que nós fizemos durante esses cursos. Então, assim, são muita gente mesmo envolvida nesse processo. Então, assim, empreender é bom, é lindo, né? Nós estamos numa empresa de 16 anos, são muitos problemas, né? São muitos desafios, mas é muito bom, porque dela você consegue ter sua realização pessoal, você consegue tirar, né, o sustento da sua família, conseguir realizar seus sonhos e também ver a satisfação, né, do cliente que você atende. É uma equipe também que você acaba contribuindo ali, famílias que você está famílias que estão ali tirando o sustento, né, delas ali. Então é muito bacana, é bem satisfatório, eu gosto bastante, eu acredito que
é a solução, né, para esse nosso Brasilzão, né, empreender é muito bom e minha mensagem é essa. Valeu, Silvia. Agora você. Fala. Daniel, muito obrigado. Daniel Vido na Obra, é o cara mais top do Eu Brasil. sou nada. Então, muito grato por estar aqui, Daniel. O que eu quero dizer para as pessoas, né, crie seu bordão. O que me faz eu acordar todo dia e assim é falar com o público. O que faz eu me manter no mercado assim com energia é isso. O bordão que eu tenho, vem pra sujo, vem pra melhor. Sujo, vem pra melhor. Aquele bom dia. Então, isso me dá, assim, tem dia que eu tô meio... Só quando eu dou aquele bom dia, aquilo ali, aquele me carrega. É o bordão que eu tenho, né? Então, eu pensei nisso. É uma ancoragem, né? Pra você ter a motivação. Porque tem dia que a gente não tá motivada. E aí eu consigo com isso aí, acredite. Ela mesmo sabe. Porque tem dia que a gente tá ali, bem estressada, e eu, quando eu vou dar aquele bom dia pro meu público, já ganhei o dia. Outra coisa. E aí pau. Então, assim, o que eu quero passar para vocês é que não desista, seja persistente, busque pessoas que está superior a vocês, que tenham conhecimento técnico. Não fique buscando em grupos, atalhos em grupo, reclamando. Gente, converte isso. Se você está em grupo também, converte aquilo ao contrário, a favor de vocês. Foi uma coisa que eu aprendi, uma coisa que eu cresci através disso, buscando algo que não seja negativo. É isso aí. Porque o negativo só atrai a negatividade, é o que vocês querem. Então é isso, Daniel, muito obrigado. Então, assim, vai ter o segundo episódio. Vai, viu? Com certeza. É muito. E é o que eu tenho que falar. Foi o que eu consegui fazer 1 hora, mas pelo menos eu consegui trazer um pouco da vida de você assim. E depois a gente fala um pouquinho mais sobre as questões de empresa, né? Até financeira, administrativa também, que é outro problema que a gente tem, fiscais, etc e tal. O que você falou aí é muito importante. Eu falo muito de frequência, né? Então, se você ficar em grupo de WhatsApp reclamando da vida, você vai começar a reclamar. E uma dica, um conselho do Daniel que eu posso passar para vocês. Toda energia que você gasta reclamando, ou falando mal, ou achando problema, gasta essa energia, reverte ela, igual o Sérgio falou, reverte ela para assim, eu vou conseguir, eu vou fazer, eu vou buscar, que você vai andar para frente. Isso é certo, isso é nítido, porque eu já treinei isso. Então, assim, eu tinha esse problema de estar reclamando. Peraí. E quando eu comecei a fazer curso, eu falei, cara, eu vou converter isso. E vou. E deu certo. Na Bíblia tem isso. É isso. Começamos a fazer, tipo, um jejum, assim, 3 dias sem reclamar, X dias sem reclamar. Muito bom. E a gente foi ver o significado de reclamar. E clamar. Se você vai ver clamar, pedir 2 vezes. Na Bíblia mesmo tem a palavra clamar várias vezes. Eu clamei. Então eu tô pedindo. Então eu tô pedindo aquilo que eu tô reclamando, eu tô pedindo 2 vezes. Exatamente. Então não é bom. Não tem nada de bom reclamar, né? Então é importante a gente conhecer, porque às vezes é falta de consciência, né? A gente conhecer a palavra, porque a gente solta no automático. Que as palavras têm poder. Quando a gente começa a conhecer o significado, a consciência vai trazendo a transformação. Então, assim, vocês busquem conhecimento. É fundamental. É isso aí. Você nunca vai parar de estudar, né? Nunca. Apesar de a gente não gostar de escola, faculdade, a gente nunca para de estudar. Eu também. Exatamente. Tá sempre ali. Tá Realmente, sempre... o Sérgio hoje é outro. Eu vejo todo mês, 3 meses você vai fazer curso, vocês estão viajando, fazendo curso, treinamento, é isso aí. Acho que a ideia é essa. E uma frase que eu falo muito, ainda mais quando eu tava na UTI no hospital, eu falo assim, quem agradece não reclama. Então eu nunca reclamei, sempre agradeci. E vamos pra cima, vamos com tudo. E obrigado. Fechou? Valeu, tamo junto. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.